Acho que eu vou conseguir tocar sem o microfone, vamos ver. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos nós. Muito bom estar nessa casa de luz, onde a gente busca a verdade. Na nossa chegada, conversando com Marcos e a Marta, falávamos sobre o estudo da doutrina e o quanto a doutrina espírita tem ajudado as pessoas naqueles momentos de grandes dificuldades, nos momentos de tristezas, mas também a compreensão nos momentos de alegria, onde a gente se coloca nesta terra, que no contexto do universo, gente, ela é tão pequenininha, Os livros de Manuel Filomeno de Miranda se referem ao nosso planeta Terra como um grão de areia cósmico. E cá nós estamos estudando, praticando, com o objetivo de crescer. Com o objetivo de que amanhã sejamos melhores do que somos hoje. Quando estudamos a vida do ser humano nessa terra, nos reportamos aos conhecimentos do Velho Testamento, do Novo Testamento, a chegada do Mestre Jesus, do Nazareno, que veio nos trazer lições simples, com o objetivo de que a gente se torne espíritos melhores. Porque a vida é uma só. Todavia, as existências são muitas. É isso que nós espíritas entendemos e damos graças a Deus. Ou seja, nessas várias existências na nossa vida, nós temos a chance de corrigir erros, de nos tornarmos melhores, para que a gente avance, para que a gente atinja patamares de espíritos bons, de espíritos mais evoluídos. Então ali há uma imagem do Chico, na nossa secretaria a imagem de Bezerra, daquelas pessoas que ajudaram a construir essa casa, e às vezes nós titubeamos e não acreditamos que nós podemos chegar no nível de um Chico, no nível de um Bezerra, no nível de um Emmanuel, no nível de um Jesus. Claro! Todos nós aqui temos condições, de chegarmos num nível altamente evoluído, e só depende de quem? Depende de nós próprios. Na metade do século XIX, a humanidade alertada por Cristo de que alguém viria para trazer à humanidade uma terceira revelação. A primeira foi a mosaica, a segunda foi do Cristo, a terceira revelação surgiu na França, que era o epicentro da cultura no mundo, por intermédio de um cientista, de um pedagogo chamado Allan Kardec, que é o nome que ele adotou. Kardec escreveu alguns livros, e pasme, escreveu aqueles livros em 13 anos. Como é que se consegue
fazer milhares de entrevistas com espíritos, colocar aquilo no papel, quando não tinha computador, quando não tinha internet, fazer a mesma pergunta para vários médiuns em locais diferentes, comparar as respostas e compilar em obras. A primeira delas foi o Livro dos Espíritos. Ali à esquerda dos nossos livros que estão à venda, a terceira prateleira, lá estão os 5. E o primeiro foi o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem 4 partes. Kardec chama de 4 livros. Vejamos a importância que temos em estudar. Nós procuramos as casas espíritas, assistimos às palestras, entendemos aquilo que o nosso irmão que está estudando conosco, que alguns chamam de palestrante, mas na verdade ele é também um estudante. Mas temos que buscar o conteúdo de tudo isso que estamos ouvindo nas obras que temos. E essas 5 obras de Kardec, elas são fundamentais para aqueles que querem entender, que querem mergulhar, que querem prosperar como espíritos e na doutrina espírita. O Livro dos Espíritos ele tem 4 partes. A primeira se chama Causas Primárias. A segunda, Mundo dos Espíritos e dos Espíritas. A terceira parte, das Leis Morais. E a quarta parte, Esperanças e Consolações. Estava dizendo ao Marcos, quando chegamos, que eu comecei na doutrina há muito tempo, mas a cada dia eu aprendo. E foi estudando recentemente o Livro dos Espíritos que eu me dei conta, Marcos, que essas 4 partes do Livro dos Espíritos são os alicerces dos outros 4 livros do Pentateuco. Eu não tinha me dado conta disso, gente. Ou seja, então o Livro dos Espíritos é o grande alicerce e os 4 livros que ele contém, cada um é a base de um dos outros livros que promulgam, que solidificam a nossa doutrina. Por exemplo, o livro 1, Causas Primárias, é a base do livro Gênesis. O livro 2, Mundo Espírita e dos Espíritos, é a base do Livro dos Médiuns. O livro 4 do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, é a base do livro de Kardec, O Céu e o Inferno. E o livro 3, que trata das leis morais, é a base do Evangelho segundo o Espiritismo. Tanto é a base que nessas leis morais, que são 10, um dia conversaremos sobre ela, a lei da adoração, a adoração a Deus, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, da destruição da sociedade, quando vivemos, do progresso, da igualdade, da lealdade, elas balizam a construção do Evangelho. Balizam tanto que há textos dos espíritos que conversavam com Kardec e o instruíam, que estão no livro 3º do Livro dos Espíritos e acabam também estando em capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, baseado no livro 3, no livro das leis morais,
é aquele que vem nos amparar, vem nos acolher naquilo que é a nossa religação com o Criador. Nós vamos ouvir ali as lições de Jesus, e ele tem 28 capítulos. A primeira parte vem ali falando sobre o porquê que somos espíritos, dos vários mundos. Depois ele entra numa parte grande das bem-aventuranças. Cada bem-aventurança é uma tremenda de uma lição. E lá já na parte final do livro, ele vem na parte da esperança: buscar e achareis, pedir e obtereis. Ou seja, é aquilo que nos dá a base do que nós podemos fazer para que nós sejamos espíritos mais evoluídos do que somos hoje. Gente, nós somos hoje, nesse meio de junho de 2025, a melhor das nossas versões. E dos 28 capítulos, são 27 que são titulados, e o 28º capítulo trata exatamente de preces espíritas. Eu, na minha santa inocência, imaginava que aquele 28º capítulo, se eu quero uma prece para alguém que está doente, eu vou ali e recuo. Se eu quero uma prece para alguém que está com dificuldade, eu vou ali e encontro essa prece. Mas, na verdade, o capítulo 28 das preces espíritas é um resumo de toda a doutrina espírita. Mas vamos voltar aos outros 27 capítulos, e daqueles 27 capítulos eu escolhi um. Por quê? Porque esse tema que nós vamos conversar aqui hoje, que é um tema que eu preciso ouvir tanto, por isso eu preciso falar tanto. Eu até perguntei ao nosso presidente, será que está adequado? Porque no meu entendimento, esse tema, ele precisa ser revisto, por simples que é, mas por importante que está nas nossas vidas, tendo em vista os momentos em que estamos passando. Nós já estamos num planeta Terra, estamos vendo agora agonias, agruras, Gaza, Irã, Israel. Existem mais de 58 guerras no mundo hoje. Todo mundo aqui se pergunta: isso vai dar onde? Aonde vamos parar com isso? Mas na verdade é o seguinte: nós estamos nos preparando para uma transição. Isso não é novidade para ninguém. Uma transição que já foi alertada por Jesus e que pode ocorrer a qualquer momento, como pode ocorrer daqui a 50 anos, a 100 anos, a 1000 anos, a 100 mil anos. Não nos cabe identificar quando isso ocorrerá, mas a verdade é que ocorrerá. E essa transição de um mundo de expiação e de provas, que é o nosso, esse grão de areia cósmica na Terra é um mundo de expiação e provas. E que transformar-se-á em um mundo de regeneração. Quando nós fomos pessoas melhores. Perceberam? Então não vem uma mágica, uma varinha de condão. Agora vamos mudar a Terra de uma... Não. O dia que nós fomos pessoas melhores, a Terra muda de faixa. Uma faixa em que a bondade será mais evidente do que a maldade. Hoje nós estamos ali. Maldade prepondera perante a bondade, mas nós seremos pessoas melhores. Então, e qual é a receita para isso? Qual é a receita para isso? No Evangelho segundo o Espiritismo, ao capítulo 17, sede perfeitos. É nesse capítulo que a gente pode ver mais claramente quais são as receitas de Cristo, quais são as receitas dos nossos professores espirituais para que a gente melhore. Então, o texto que nós vamos ver hoje cabe aos irmãos de todas as religiões. Cabe aos irmãos de todas as religiões. Porque todas as religiões almejam
que seus discípulos, seus fiéis, sejam amanhã melhores do que são hoje. Todas buscam isso. A nossa ótica, encaramos a vida eterna, entendemos a reencarnação como um instrumento dessa melhoria, acreditamos em várias vidas, ou seja, e entendemos acima de tudo que o grande milagre para a nossa melhoria somos nós que a faremos. Nós que a faremos. Então, no capítulo 17, ele tem 9 partes. Ele tem 9 partes. Aqueles que têm o Evangelho em casa, se tiverem curiosidade, seleciona o capítulo 17 e tem 9 partes. A primeira dela, caracteres da perfeição. Quais são as características de uma pessoa? Nós vamos nos surpreender com a simplicidade. Nós vamos nos surpreender com a simplicidade. Depois, ele também fala nos bons espíritos. Quem é um bom espírita? Nós que aqui estamos estudando, tomando passe, frequentando, fazendo nossas palestras. Quem são os bons espíritas? O bom espírita simplesmente é aquele que quer melhorar e faz as coisas para isso. Ele fala na parábola do semeador, ele fala no dever, do dever que todos temos como espíritos na face da terra. Ele fala sobre as virtudes. As virtus do latim quer dizer qualidade. Pasmem, quais são as qualidades que os espíritos de luz e de verdade esperam da gente? Que nós sejamos bons. Olha só como é simples a coisa. Eles querem que sejamos bons, que sejamos caridosos, que sejamos trabalhadores, que sejamos sóbrios e que sejamos modestos. 5 virtudes. 5. Bondade, caridade, raça para trabalhar, sobriedade e modéstia. Com a modéstia vamos deixar de lado as maldições que fazem com que o ser humano seja pior, que são exatamente a vaidade e o orgulho. Em um dos capítulos, aí fala dos superiores e inferiores, fala o homem no mundo, como cuidar do corpo e do espírito, e eu selecionei aqui o segundo trecho desse capítulo 17, que é o homem de bem. É a receita do bolo. É a receita que nós precisamos para que a gente esteja amanhã melhores do que somos hoje. O que fazer? O que fazer? O que eu posso fazer para que um dia eu esteja podendo lustrar as sandálias de Chico? Que eu esteja em condições de dialogar com Emmanuel? Que eu possa abrasar Bezerra? Já não tão rude, não tão egoísta como sou, o que eu posso fazer? Então, o homem de bem é um texto tão magnífico, e como diz, que cabe a todas as religiões, que quando minha filha terminou seu curso superior, eu estava em Brasília, fomos convidados a fazer uma leitura num culto ecumênico, e eu o escolhi. Eu escolhi ler o texto referente ao homem de bem, porque ele cabe para nós, no nosso dia a dia, para amanhã. Hoje é dia 16, amanhã, dia 17, eu posso fazer o que nós vamos comentar aqui. Eu posso fazer o que eu vou comentar aqui. E assim a gente vai crescendo. É o que a gente busca, para que um dia nós sejamos espíritos melhores do que somos hoje. Muito bem. Então, quem é o homem de bem? Homem como gênero humano. Todos nós, homens e mulheres de gênero, cabemos nessa... Todos nós como seres humanos cabemos aí. Quem são os seres humanos de bem?
O ser humano de bem são várias ideias. Primeiro, é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. Lembra daquelas leis morais que eu falei? Adoração, trabalho, sociedade, destruição, aquelas 10 leis morais. A última, uma certa vez, Kardec perguntou ao Espírito, que São Luís e São Agostinho eram aqueles que estavam muito com ele para responder as perguntas. Perguntou assim, das 10 leis, qual é a mais importante? Ele fala assim, todas são importantes, contudo, a última é a mais importante das 10. E a última é exatamente a lei da justiça, do amor e da caridade. Na sua maior pureza. O que é justiça? O que é justiça? Fala-se que o direito é irmão da justiça, a justiça é irmã do direito. Quem é o pai, quem é a mãe nesse processo? A verdade é que a justiça é exatamente o reconhecimento que nós temos do direito do outro. Se eu reconheço que o outro tem um direito, eu só posso ir até onde começa o direito do outro. Isso é justiça. Aí, quando eu interfiro nisso, ou quando eu ultrapasso isso, eu deixo de cumprir a justiça e passo a viver aqueles vícios que comentei, do egoísmo e da vaidade. Muito bem, o amor todos sabemos o que é, a doação pura, fraterna, pura. Amar. Por isso que não existe... há perguntas no Livro dos Espíritos que dizem assim, olha, se eu sou um ermitão, se eu me prendo numa clausura a vida toda e não vou fazer nenhum mal, eu quando terminar essa vida, eu melhorei espiritualmente? Sabe qual é a resposta? Não! Ou seja, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E como é que a gente faz isso? Sozinho? Sim, eu posso sozinho fazer as minhas preces, as minhas orações, mas a ponte que nos leva ao Pai é o próximo. E pasmem, o próximo mais importante para nós é aquele que está bem próximo. São os nossos pais, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido. Esses são aqueles com quem a gente pode, por 24 horas do dia, estar praticando o amor, a justiça e a caridade na sua maior pureza. Então, o homem de bem é aquele que pratica essa lei moral da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. O homem de bem, ele interroga a sua consciência. Consciência é algo tão sério, gente. Consciência é algo tão sério que os médicos, os neuropsiquiatras, os estudiosos do comportamento não sabem onde ela fica. Consciência fica no corpo? Consciência fica na cabeça? Consciência fica no coração? Ou seja, a consciência é algo que é nosso e que nós carregamos na vida, aquela vida que é eterna toda. Ele é um ingrediente do nosso perispírito, do nosso espírito está conosco. E essa consciência que nós temos, gente, olha a importância disso. Essa consciência que nós temos sabe a todo instante que aquilo que nós estamos fazendo é certo ou é errado. Nós sabemos. Então, quando eu digo assim, não, eu errei porque fulano me... Não. Eu errei sabendo que eu ia errar. Eu acertei sabendo que eu ia acertar. A nossa consciência define o que é certo e o que é errado. Então, o homem de bem interroga a sua consciência sobre os seus atos. Uma pessoa que quer ser de bem, ela se pergunta se não violou aquela lei
simples do amor, da justiça e da caridade. Olha só que interessante aqui. O homem de bem se pergunta, Marcos, se ele fez naquele dia, amanhã, vamos lá, amanhã, 17, amanhã, hora que terminar o dia de amanhã, 17, à noite, terça-feira à noite, véspera de 18 de junho, eu fiz todo o bem que podia, olha o verbo, pretérito imperfeito do indicativo, eu fiz todo o bem que podia, veja que eles não colocaram, Marcos, eles não colocaram o que devia, olha como eles foram bons conosco, você fez todo o bem que podia, eles foram bons, não colocaram, você fez todo o bem que devia, não, você fez todo o bem que você podia, porque às vezes a gente não pode, a gente tem dificuldade, mas eu podia hoje, quando aquela pessoa se dirigiu até mim para falar alguma coisa, eu podia ter dado àquela pessoa um pouco mais de atenção? Eu podia. Olha aqui, na família, no trabalho, porque às vezes a gente em casa fica emburrado, fica chateado, não sabe por quê. Por quê? O que eu estou fazendo com aquela pessoa que está convivendo comigo o tempo todo? Por quê? Eu a tratei com o carinho que eu podia. Eu dei-lhe a atenção que eu podia. Eu dei-lhe aquele copo de água fresca que eu podia. Ela queria contar um caso. Eu dei-lhe a maior ferramenta que eu tenho para ajudar as pessoas, que são os ombros. Eu acolhi aquela pessoa. Eu podia fazer isso. Então, o homem de bem é aquele que, além de não praticou o mal, ele se pergunta se ele fez todo o bem que podia. O homem de bem se pergunta, eu desperdicei nesse dia 16, olha como eles são bons conosco, voluntariamente, conscientemente, uma ocasião de ser útil. Eu podia ter sido útil para alguém hoje, em alguma circunstância, e não fui. Voluntariamente, não vou fazer isso não vou fazer isso, não vou acolher essa pessoa, não vou dar esse bom conselho, não vou me calar na hora que eu preciso me calar. Às vezes a palavra é prata, mas o silêncio é ouro. Eu fiquei calmo naquelas circunstâncias hoje, ou eu me perdi? Ou seja, se eu me perdi, eu deixei de ser útil. Ou seja, olha que coisa simples, gente. É no dia a dia isso daí. O homem de bem se pergunta, alguém tem alguma coisa a se queixar de mim? Alguém tem alguma coisa a se queixar de mim? Se tem alguém para se queixar de mim, alguma coisa, eu posso estar errado pelo seguinte, há textos da espiritualidade que nos alertam. Todos nós aqui, pela imperfeição nossa, às vezes temos pessoas com quem nós não nos afinamos. Cuidado! Aquelas pessoas a quem nós não nos afinamos têm conosco um compromisso. Se eu não me afino com alguém, eu tenho um compromisso com ele. Se eu me afino com uma pessoa, eu tenho um compromisso com ele. Mas aquela a quem eu não me afino, eu tenho um compromisso com ela. E tenho a convicção de que eu posso ver naquela pessoa a quem eu não afino um monte de defeitos, mas ela tem virtudes. Ela tem virtudes. Então, o homem de bem se pergunta, fui útil hoje? Alguém tem alguma coisa a reclamar de mim? Se alguém tem alguma coisa a reclamar de mim, eu preciso corrigir. O homem de bem pergunta, enfim, se fez, olha que coisa assim, está na prece, a prece que o irmão fez do Pai Nosso aqui, que todos sabemos, é uma prece onde louvamos a Deus, é uma prece, olha,
Eu fiz para os outros aquilo que eu queria que fizessem para mim? Ou não? Da ofensa, do ofendido. Eu fiz para os outros o que desejava que os outros fizessem por mim? O homem de bem se pergunta. Então veja, até agora, tem alguma receita difícil aqui? Não tem. E não é minha. Eu sou aqui aquele que estou estudando com vocês e isso é tão importante para mim, João, que eu preciso ler isso quase que todo dia. Porque quando a gente convive com pessoas, a gente precisa praticar isso todo santo dia, Eu fiz para os outros aquilo que eu queria que fizessem para mim. O homem de bem tem fé em Deus. Ah, mas isso todo mundo tem. Não, não é assim não. Nós teremos, todos nós, quando formos pessoas melhores, teremos fé em Deus, teremos a certeza em Deus. Hoje nós falamos que temos, mas às vezes nós titubeamos na nossa convicção, titubeamos na nossa certeza. É dito pela espiritualidade que no mundo de regeneração, ninguém vai ter dúvida ali, ninguém vai ter dúvida. Em Deus, ninguém terá dúvida na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Nessa confiança em Deus, nessa fé em Deus, entendemos que nada acontece sem nada, olha, nada. Olha o advérbio aqui, nada. Nada acontece sem a sua permissão e sem a sua vontade. Ah, não, eu quero levar... Gente, nós não estamos num planeta Terra, que é um mundo de expiação e de provas, para vivermos a felicidade absoluta. Nós temos coisas a corrigir. Senão não estaríamos aqui. Senão não teríamos dificuldade. Nós temos aspectos a corrigir, a melhorar. Por isso, nós temos que entender que nada acontece sem a permissão de Deus, sem a sua vontade em todas as coisas. Nada. O homem de bem tem fé no futuro. Aquilo que nós comentamos aqui. Um dia nós estaremos no nível de um Chico, estaremos? Estaremos, claro que estaremos. Estaremos no nível de Emmanuel, claro que estaremos. Só depende da gente. É a história da mochila. A gente deixa a mochila parada, ninguém vai carregar a nossa mochila. Ninguém. Nem pai, nem mãe, nem pai. Isso eu falo para os meus alunos. Ninguém vai carregar a sua mochila, rapaz. Se você quer ser alguém na vida, põe a mochila nas costas e caminha. E leve, carregue. Ela é sua. Você tem que fazer dela algo útil. Então, nesse futuro, nós é que vamos fazer esse futuro. O homem de bem coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Nós ainda queremos ter, não somos tão preocupados no ser. Eu vou fazer a Mega Sena porque ela está acumulada, porque eu quero ter. Mas e o espírito que eu sou? O espírito que eu sou, ele pode ser melhor um pouco, posso ser melhor um pouco com a minha esposa, com meu filho, com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, com meu amigo, com meu funcionário, com meu superior, com meu subordinado. Essas pessoas que Deus colocou na minha vida para que todos cresçamos juntos. Não adianta, não, eu vou crescer, ele que se dane, ele fica. Não, meu filho, nós vamos juntos. É um pacote, nós vamos juntos. O homem de bem sabe que, olha que termo difícil, vicissitudes. O homem de bem sabe que as vicissitudes da vida, vicissitude o que é? É dificuldade? Não, dificuldade é uma coisa, vicissitude também pode ser. Mas vicissitude é aquilo que muda. A gente está numa direção, de repente a vida muda. Eu estou no emprego, de repente o emprego muda. Muda. Todas as mudanças da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou
expiações. Provas daquilo que eu preciso, que eu peço. Expiações são as minhas dívidas e que eu tenho que pagar. Ah, mas a conta é pesada? Não, a gente tem que melhorar, vamos melhorando a cada dia, gente. Vamos amanhã ser melhor do que fomos hoje. Vamos ao final dessa existência estar melhor do que quando terminamos a outra. E o homem de bem as aceita, as dificuldades, as doenças, essas coisas todas, sem se lamentar. As aceita. As aceita. Quantas dificuldades que já passamos na vida, que hoje nem nos lembramos. Nem nos lembramos. Passaram. Chico tinha uma vontade enorme de receber uma mensagem de Maria. Maria, mãe de Jesus. Esse espírito de imensa luz que acolhe os desesperados, os aflitos, os enfermos, os doentes. Ele queria receber uma mensagem de Maria, numa época em que ele estava assim, a vida dele estava muito difícil, ele tinha aqueles programas da televisão, da TV Tupi, o Touro Pinga Fogo, onde ele era massacrado, era vilipendiado, e pediu a Emmanuel isso daí. E Emmanuel falou assim, Chico, peraí, Chico, na espiritualidade, Maria está num nível tão alto, Chico, que na espiritual, por exemplo, eu acabei de ler um livro agora, da transição da vida planetária de Sueli Schubert, Calda Schubert, onde Francisco de Assis vem para uma reunião na espiritualidade, praticamente mediunicamente, na espiritualidade. Então os níveis espirituais são muito distintos, ou seja, e a gente vai chegando nele. Então Maria enviou uma mensagem para o Chico. E materializa aquilo num papelzinho, aquele papelzinho ficou colado a vida toda na cama dele. A mensagem de Maria para o Chico era o seguinte, também, vírgula, isso passa. Também, vírgula, isso passa. Ele, oh, que maravilha, mano. É sinal que essas coisas ruins vão passar. E mano fala assim, vão passar, tudo passa. Todas as coisas ruins passam, as coisas difíceis passam. Contudo, Chico, na hora da dificuldade, enquanto elas vão passar, ore e tenha força, tenha coragem, tenha fé. Mas, Chico, as coisas boas também passam. E quando as coisas boas estiverem ocorrendo, agradeça. Nós já não aprendemos que a prece ela é pedido, ela é gratidão e ela é louvor. E às vezes a gente esquece da gratidão e esquece do louvor. Quantas vezes nós acordamos pela manhã e falamos o seguinte, ô meu Pai, grato por essa noite que passou, grato pelo dia que eu vou enfrentar, grato pelas dificuldades, pelo trabalho, grato meu Pai, grato, eu vou crescer hoje. A gente pede por nós, pelo filho, pela filha, a gente pede pela doença, mas são provas, são expiações. E a gratidão? O homem de bem tem o sentimento, como lá naquela primeira transparência, do amor ao próximo, da caridade, e faz o bem pelo bem. Sem interesse. Na espiritualidade, a gente vê nos livros, por exemplo, ali tem um livro fantástico, chama Renúncia, um livro do Emmanuel, que conta a história de um espírito fabuloso chamado Alcione. Ele faz... No nível que estava Alcione, ela fazia o bem pelo bem. A gente pode fazer o bem pelo bem? Ou a gente tem que fazer uma coisa e sair contando o que fez? Não é isso? O Evangelho está que a mão direita não saiba o que faz a mão esquerda. Ou seja, eu devo fazer o bem porque o bem é uma naturalidade, vai ser um dia uma naturalidade no meu procedimento. O homem de bem retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte. Esse homem, é difícil isso. É difícil a gente no dia a dia retribuir o mal com o bem. Puta, ainda é difícil para nós aqui, nessa fase que nós estamos. Mas vamos entender o seguinte. Se eu quero crescer, eu preciso retribuir tudo com o bem.
Isso desarma tanto espírito, gente. Aquela pessoa que vem falando agressões, orem nessa hora e respondam a ela com paz no coração. Vamos ver como a reação dela será outra. Toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica o seu interesse. Uma das perguntas, não sei se é 879, na série das perguntas do 800, lá do Livro dos Espíritos, pergunta assim, os grandes vícios da humanidade, já falou, vaidade e orgulho. E o que acontece com o ser humano que ele não cresce? É porque ele cultiva muito o interesse pessoal. Está escrito no Livro dos Espíritos. O interesse pessoal. Quando eu cultivo o meu interesse, preponderantemente o interesse dos outros, eu estou errado. O homem de bem encontra a satisfação dele nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas lágrimas que ajuda a secar, nas consolações que proporciona. Gente, será difícil a gente fazer isso, não? Hein, Marco? Não deve ser difícil. O homem de bem é esse, ó. Enxuga as lágrimas, distribui benefícios. O homem de bem pensa nos outros antes de pensar em si. A gente precisa crescer muito para chegar nesse ponto, mas é a receita. O homem de bem é humano, ele é bom. O homem de bem é bom, é pessoa boa. Ele é benevolente, ele é bom e ele pratica bondade. Ele é uma pessoa boa, mas ele pratica a bondade. Onde? Às vezes a pessoa fala assim, não, nessa vida eu vou criar um centro espírita, vou criar uma escola para crianças necessitadas, vou trabalhar em um hospital. Ótimo, ótimo. Mas acontece que no dia a dia nós temos 1 milhão de oportunidades de praticarmos o bem, gente. Com o companheiro do trabalho, com a patroa, com o empregado, com o filho, com em casa. Nós temos N oportunidades no dia a dia de praticar o bem. Não precisa. As grandes obras são importantes? São. Mas praticar o bem sem distinção de raças, de credos, de ver todos os seres humanos como irmãos. O homem de bem não amaldiçoa quem não pensa como ele. Olha, isso foi escrito na metade do século XIX. Hein? Quem escreveu isso, tá naquelas leis morais, foi Agostinho, que a Igreja Católica entende como Santo Agostinho, dos maiores teólogos da Igreja. Tá? Só que lá no Livro dos Espíritos ele assina. O homem de bem não amaldiçoa os que não pensam como os que pensam diferente dele. Não, a minha verdade é verdade, isso chama orgulho. Chama orgulho. Eu sou o verdadeiro, a minha é verdade. Não. O homem de bem não amaldiçoa quem não pensa como ele. Em todas as circunstâncias do homem de bem, a caridade é o seu guia. Tem uma prece. Conhecem a prece de Cáritas? Conhece a prece de Cáritas? A prece de Cáritas, ela foi ditada numa véspera de Natal por um espírito Cáritas, de 1895, creio. Mas Cáritas já tinha estado com Kardec no Livro dos Espíritos em 2 oportunidades. Meu nome é Caridade. É Cáritas. Por isso aquela prece dela, gente, pegue uma cópia, tenha em casa. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. É o nosso centro. Ou seja, Cáritas, caridade. Caridade é o guia. O homem de bem não tem ódio, não tem rancor, não tem desejo de vingança. Imagine isso dito na metade do século XIX, 1800, onde tinha os duelos. Hoje eu imagino que o ódio é muito menor, que o desejo de vingança é muito menor, que o rancor é muito menor, mas eu não posso ter isso daí. O homem de bem
A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. Mais ou menos o que já foi dito. E só se lembra dos benefícios por quanto sabe que ele precisa ser perdoado. Ele tem falhas. Então, se ele precisa ser perdoado, ele precisa perdoar. O homem de bem é indulgente com as fraquezas dos outros. Ele compreende as fraquezas dos outros. Gente, porque aquela pessoa é isso, aquela pessoa... Não, ele pode ter... Mas vou ficar quieto, não vou ficar falando. Mas eu vou procurar enxergar naquela pessoa a coisa boa que ela tem. O homem de bem não sente prazer em procurar os defeitos dos outros. O homem de bem não sente prazer em procurar os defeitos dos outros. Ele procura sempre o bem, já comentamos. O homem de bem trabalha, naquelas 9 lições, tem uma ali que é os bons espíritos. Quem é um bom espírita? O bom espírita é aquele que estuda as próprias imperfeições e trabalha para combatê-las. Nós. Porque é o seguinte, eu não preciso dizer para ninguém quais são os meus defeitos. Eu não preciso dizer para ninguém. Às vezes a outra pessoa sabe quais são, mas eu sei quais são os meus defeitos. Cada um que aqui está sentado sabe quais são os seus defeitos. Corrijam. Eu sei quais são os meus defeitos. Vou corrigir. O homem de bem não procura valer o seu talento à custa dos outros. Ele não fica trepando nas costas dos outros para subir, para aparecer, para se envaidecer. Ele não se sobressai usando os outros. Ele não se envadece da sua fortuna, fortuna intelectual, fortuna material, fortuna econômica. Não se vai, porque é o seguinte, isso é meu até quando Deus entender que é meu. A hora que ele entender que acabou, acabou. Tudo que foi dado pode ser retirado. Né? Ele usa, o homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Usa. A gente busca sempre o seguinte, qual é o necessário? A gente tem sempre mais do necessário que a gente precisa. Ele sabe que o que eu tenho é um depósito. Pode ser tirado. Homem de bem, olha só, se a ordem social colocou alguém sobre a sua dependência, filho, subordinado, ele os trata com bondade e benevolência, não usa a sua autoridade para massacrá-los. E se eu sou subordinado, nessa vida eu sou um subordinado de alguém, é porque eu já fui superior em outras e errei. Então, se eu sou subordinado de alguém, se eu não tenho as condições que eu almejo, que eu sonhava, é porque eu já tive e não soube utilizar. Então, tem que compreender. Enfim, 45 minutos, mano. O homem de bem respeita nos seus semelhantes todos os direitos, respeita nos semelhantes os direitos deles, como desejaria que os seus direitos fossem respeitados. É uma lição difícil de entender? Não é difícil de entender. É uma lição que a gente pode praticar amanhã, dia 17 de junho. Podemos começar a praticar hoje, a partir do término do nosso passe. Ou seja, o homem de bem não tem rancor, não tem ódio, ele pratica o bem, ele pratica a caridade, pratica o amor, ele é uma pessoa boa, ele dá ouvido, ele dá atenção às pessoas. Vamos fazer isso, gente? Começando por mim. Gratidão, muito obrigado, uma boa noite e que Deus os abençoe.